Então, olá pessoal, sou o Alan, sou participante aí do PIBID de Física da UFLA e estou aqui para resolver um exercício de física sobre calor sensível latente. E antes de começar, vou passar aqui por alguns conceitos que serão necessários, se lembrar algumas coisas para a gente poder fazer. Então, primeiro, relembrar aqui o conceito de calor, que é muito importante, e nada mais é que energia em trânsito, a energia que vai de um corpo para o outro. E vale ressaltar que um corpo não possui calor, ele possui energia interna. Depois aqui a gente tem o calor específico, que é a quantidade de energia que eu tenho que fornecer para uma substância para ela mudar sua temperatura em 1 grau. Depois tem o calor sensível, que é o calor responsável por provocar alteração na temperatura. Então, quando eu forneço energia para uma substância, um corpo, quando tiver variação de temperatura, vai ser calor sensível e quando for calor sensível não vai mudar o seu estado físico. Então, se eu tiver, por exemplo, um bloquinho de gelo e fornecer energia, calor para ele, enquanto ele permanecer como gelo, vai ser calor sensível, não vai haver alteração do estado físico, apenas vai ter mudança na temperatura. Ela que vai variar. Aqui está a fórmula utilizada para a gente calcular o calor sensível. Então, nada mais é que esse Q é a quantidade de calor, então é a quantidade de calor que eu vou fornecer para o corpo, substância, ou CD também, vai ser a quantidade de calor trocado. O M é a massa da substância. O C vai ser o calor específico. E o ΔT vai ser a variação de temperatura. E lembrando que a variação de temperatura, ela corresponde a um valor final menos inicial, né? Então, vamos aqui. Então, nada mais que uma temperatura final aqui, menos um valor inicial. Quando for fazer o exercício, vai ficar mais claro. Também a gente tem o calor latente, que é o calor responsável por fazer uma substância mudar seu estado físico, mas não há variação de temperatura. Então, ele é meio que ao contrário do calor sensível aqui. A temperatura vai permanecer constante, não vai ter variação. O que vai mudar aqui vai ser o estado físico da substância. Então, um exemplo do gelo lá, ele vai mudar, por exemplo, para o estado líquido e sua temperatura não vai variar. Isso aqui é importante. Para a gente conseguir calcular o calor latente, ele é dado pelo Qzinho, Qzão, que é a quantidade de calor, que é igual à massa, o M, e vezes o L, que é o calor latente. Atentando aqui para as unidades, esqueci do primeiro ali, mas quantidade de calor é dada em caloria, então isso aqui é muito importante. A massa em gramas. No caso aqui, o calor latente vai ser caloria por grama. Voltando aqui no calor sensível rapidinho, para tentar as unidades. Quantidade de calor, mais uma vez, em calorias. A massa vai ser dada em gramas. O calor específico é dado por caloria sobre grama vezes graus Celsius. E a variação de temperatura é dada em Celsius, geralmente. E lembrando aqui que não existe esse tipo de calor, né? Eu falei que tem o calor latente, o calor sensível. Aqui é só uma forma didática de falar. A gente utiliza equações diferentes, pois as consequências das trocas de calor são diferentes. Então, em um, vai ter variação de temperatura, mas não vai mudar o seu estado físico, que é o calor sensível. E o outro vai ter mudança no estado físico, mas não vai ter variação de temperatura, que é o calor latente. Mas não existe tipos de calor, é uma coisa só. As consequências são diferentes e a gente utiliza equações diferentes para trabalhar com eles. Outra coisa que eu quero relembrar aqui, que é bem tranquilinho também, que vai ser necessário no exercício, é a mudança de fase aqui, né? Quando a gente tem um líquido e ele vai virar vapor, a gente tem um processo de vaporização, né?
que no caso aqui do exemplo que eu trouxe, é a ebulição. A ebulição, ela... É porque quando a gente fala vaporização, a gente lembra, pode ser evaporação, calefação, ebulição. São formas diferentes de vaporização, formas diferentes de passar do líquido para vapor. E a ebulição, especificamente, a gente consegue ver quando a gente tem uma panela com água, por exemplo, que está esquentando, que ela começa a ter a formação de bolhas. É um processo mais rápido, por exemplo, você deixar uma roupa no varal, que vai também, é um processo, a roupa está molhada, vai ser um processo de vaporização, só que é um processo muito mais lento. Ele fica o dia inteiro lá debaixo do sol para poder secar. A ebulição é um processo muito mais rápido. Então, vamos lá para o exercício. Então, eu vou ler aqui rapidamente, depois a gente vai resolvendo. A figura a seguir representa a temperatura de 200 gramas de uma substância, inicialmente no estado líquido, em função do calor por ela absorvido. Então, ele dá, aqui ó, podemos afirmar, ele dá 4 alternativas aqui, 4 afirmações, e delas a gente tem que ver quais estão corretas e quais estão erradas. Vou passar por cada uma delas, a gente vai resolvendo, mas antes, dá uma olhada aqui no gráfico. Então, a gente tem aqui um gráfico da temperatura em graus Celsius, em função aqui da quantidade de calor fornecido para a substância. E vale se atentar aqui à unidade, né? Aqui é a quilocaloria, isso que vai ser importante durante o exercício. Lembrando aqui também, ó, isso que vai ser importantíssimo, a massa da substância, né, 200 gramas, e que inicialmente ela se encontra no estado líquido. Então, nessa primeira parte aqui, ó, do gráfico, a gente tem, como ele disse, ó, inicialmente está no estado líquido, e como pelo gráfico a temperatura aqui vai aumentando, ela vai variando, então ela está aqui em 20, depois em 40, 60, e até chegar a 80. Até esse ponto, a gente tem apenas variação na temperatura, que é líquido, e não tem alteração do estado do físico, porque a temperatura está variando, ele falou que estava inicialmente no estado líquido, e o calor fornecido aqui foi de 6 quilocalorias. Quando chega aqui no 80, a temperatura vai se permanecer constante. Ó. A linha ela não muda, ela segue no 80 aqui. Já que não há variação de temperatura, aqui a gente vai ter o calor latente, né? Nesse primeiro aqui a gente tem o sensível. Agora aqui a gente vai ter o latente. Por quê? Porque aqui a gente estava tendo variação de temperatura, mas ele permanecia no estado líquido. Aqui a temperatura vai se permanecer constante e ele vai começar a entrar em processo de vaporização. Então a gente vai ter que meio um combo aqui de líquido com vapor. E a temperatura, mais uma vez, ó, ela não vai mudar, vai permanecer constante e vai continuar sendo fornecida energia até que a partir daqui ele vai ser somente vapor. E aí volta mais uma vez o calor sensível. Porque ele já vai ter se transformado, ele já está em vapor, mas a temperatura ela volta a subir, ela volta a variar. Então vamos aqui para as afirmações. 1. O calor específico sensível do líquido é de 0,60 calorias por grama vezes graus Celsius. Então ele quer saber, ele está afirmando que o calor específico do líquido, então quando a gente só tem líquido, esta primeira parte do gráfico aqui, ó, que é quando a gente só tem líquido, é 0,60 calorias gramas por grau Celsius. Então, relembrando aqui, ó, que eu tinha colocado aqui, como ele falou de calor sensível, que a gente vai usar vai ser isso daqui. Então, vai ser quantidade de calor, que é igual a massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Bom, a quantidade de calor fornecido quando ele está no estado líquido, a gente pode ver aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Vai ser 6 quilocalorias.
Porque até ele chegar a 80 graus, toda a energia que a gente forneceu, ele vai fornecendo. Isso tudo se dá nessa faixa aqui, de 6 quilocalorias. Tá vendo? Nosso Qzão aqui, ó, que é energia fornecida. Só que a gente deve se atentar, né? Que aqui está em quilocalorias. Então, a gente deve lembrar aqui, ó, que 1 quilocalorias é igual a 1.000 calorias. Já que ele forneceu ali, quando está no estado líquido, 6 quilocalorias, a gente tem que transformar isso para calorias. Deixa eu arrumar isso aqui, essa regra de 3 que está errada. Então, ó, quando a gente tem 1 quilocaloria, a gente tem 1.000 calorias. Quando tem 6 quilocalorias, é o que a gente quer saber. Então, é uma regra de 3 simples aqui. Basta multiplicar cruzado. Então, x vezes 1 que vai dar x. E 6 vezes 1.000 vai dar 6.000. 6.000 calorias fornecidas aqui quando ele está no estado líquido. Então, já vou colocando aqui, ó. A massa da substância ele deu lá no exercício, 200 gramas. O calor específico aqui sensível é o que a gente quer saber, é a nossa incógnita. Ele quer saber, ele está afirmando que isso aqui é o que a gente quer confirmar, né? E a variação de temperatura, ele vai de 0 até 80 graus durante o estado líquido, que depois entra calor latente, ele começa a entrar em processo de vaporização. Então, nada mais lembra que eu tinha falado que o ΔT aqui, ó, é a variação da temperatura? Então, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, eu tenho que nossa temperatura final vai ter 80 graus, e a inicial é 0. Então, o nosso ΔT aqui vai ser 80 graus. 80. Então, lembrando aqui, ó, o C, o calor específico sensível aqui, é o que a gente quer, a nossa incógnita. A gente tem que isolar ele de um lado da equação para poder conseguir achar o valor dele. Então, o que eu vou fazer primeiro vai ser multiplicar esse 200 com 80 aqui. Então, eu tenho quantidade de calor aqui ainda, 6.000 calorias. 200 vezes 80 vai ser aqui, ó, 16.000, que multiplica o calor específico. Como ele é o que a gente quer, a gente tem que isolar ele. Então, eu vou passar esse 16.000 aqui, ó, dividindo. Como aqui está multiplicando, vou passar ele para o outro lado da equação, dividindo. Então, a gente continua aqui, ó. Então, eu vou ter 6.000 dividido por 16.000, que vai ser igual ao calor específico, sensível. Aqui a gente pode simplificar os zeros aqui, ó. Então, a gente simplifica zeros iguais aqui. Fica 6 sobre 16. Vamos fazer essa continha aqui. Então, aqui, ó, 6 dividido por 16. É o que deu lá, né? Bom, como não tem como a gente dividir 6 aqui por 16, a gente adiciona um zero aqui, adiciona um zero e uma vírgula e continua. Então, o mais próximo que a gente pode chegar aqui vai ser o quê? 6 vezes, acho que é 3. Aqui dá 18, aí 1, 48. A mais 16 não daria, então é 3.
Então, 48. E sobra 12. Bom, mais uma vez a gente não tem como dividir. A gente pode adicionar mais um zero caso da vírgula aqui. Então, fica 120 dividido por 16. Então, 16 vezes 7 vai dar 112. Isso aqui vai nos sobrar 8. Então, a gente pode adicionar mais um zero aqui para continuar a divisão. E 16 vezes 5 dá 80. Então, deu 0,375 o nosso calor específico aqui. Então, 0,375. 70 as unidades. Caloria dividido por grama. Graus Celsius. Bom, aqui ele afirmava que o calor específico sensível do líquido é 0,60. E não foi isso que a gente encontrou, né? Então, essa primeira aqui ela vai ser falsa. Então, vamos para a segunda aqui, a segunda afirmação dele. Ó, ele afirma que a temperatura de ebulição é 120 graus. Então, a ebulição é quando começa a passar do estado líquido para o vapor. E isso acontece, na verdade, quando a gente tem 80 graus, né? Que é quando a gente tem aqui, ó, começa a passar pro estado de vapor, né? A gente vai ter o calor latente. E a gente, na verdade, como observa o gráfico aqui, ó, é na temperatura de 80 graus. 120, ele já vai estar a vapor há muito tempo. Então, ele começa em vapor aqui por volta de 80 graus e vai recebendo mais energia até chegar a 120, mas já estava em vapor. Quando ele começa a entrar em ebulição, começa a passar para o estado de vapor, é na temperatura de 80 graus. Então, essa afirmação 2 também está errada. Também é falsa. Tá aqui embaixo. É quando a gente tem 80 graus Celsius. Então, vamos para a afirmação 3. Calor específico latente de vaporização é de 60 calorias por grama. Então, agora a gente está falando de calor específico latente. Então, é essa faixa aqui, ó, onde a temperatura se permanece constante, a gente continua recebendo energia. Como eu havia passado aqui no início, quando a gente fala de calor latente, para a gente conseguir calcular, a gente precisa dessa relaçãozinha aqui, ó. Então, vai ser a quantidade de calor fornecido ou cedido, que é igual à massa, vezes o calor específico latente. Mais uma vez aqui, ó. A, a energia fornecida, a quantidade de calor fornecido aqui, está dentro dessa faixa aqui, ó. De 18, entre 6 e 18, né? Então, a gente precisa dessa variação daqui, ó. A gente precisa dessa faixa daqui, aqui. O quanto que tem aqui dentro é entre 18 e 6. Entre 18 e 6, a gente tem 12. Então, a gente tem 12 quilocalorias sendo fornecido ali, nesse processo aqui, nessa faixa aqui. Só que, mais uma vez, né? Deixa eu dedicar aqui, ó. Ó, 1 quilocaloria, a gente precisa transformar aquele 12 quilocalorias ali para calorias. Então, 1 quilocaloria a gente tem 1.000 calorias. Se a gente tem 12, é o mesmo processo de antes. Vamos explicar direto. 12.000 calorias. Então, a gente tem aqui, ó, 12.000 calorias. A massa é a massa da substância. Mais uma vez, ele deu aqui, ó, 200 gramas.
E o calor latente é o que a gente quer descobrir. Então, mais uma vez, essa é a nossa incógnita. A gente tem que isolar ela para conseguir achar o valor dela. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser passar esse 200, como ele está multiplicando aqui, eu vou passar para ele dividindo de lá. Então, fica assim. 12.000. Deixa eu arrumar isso aqui, tá muito feio. 12.000 dividido por 200 vai ser igual ao nosso calor latente. A gente pode simplificar a quantidade de zeros aqui. Então, vai ficar 120 por 2. Então, isso é igual a 120 por 2, 60. Atentando para as unidades, que é caloria por grama. Então, é o nosso calor latente. Vamos ver quanto que ele tinha afirmado lá? 60 caloria por grama. Então, a nossa afirmação 3, ela é correta, está verdadeira, está correto. Agora, a nossa última afirmação aqui, afirmação 4. Ele vai falar que o calor específico sensível do vapor, então, lá na afirmação 1, a gente estava analisando aqui na parte de líquido, agora na 3 a gente viu essa parte aqui dessa transição do líquido para o vapor, agora a gente vai analisar essa última parte aqui, que é quando a substância já está no estado de vapor. Ele vai afirmar que o calor específico sensível do vapor é 0,75 calorias por grama vezes graus Celsius. Então, a gente está falando novamente de calor sensível. Então, a nossa relação que a gente vai usar é a quantidade de calor, que é igual à massa, vezes o calor específico, igual na primeira, vezes a variação da temperatura. A quantidade de energia que foi fornecida aqui, ó, tá dentro dessa faixa aqui, ó. Então, de 24 a 18. A gente tem 6 quilocalorias novamente. Bom, se a gente tem 6 quilocalorias, vai ser igual à primeira, né? O resultado vai ser o mesmo. Então, a gente vai ter 6.000 calorias. Então, aqui, ó, 6.000. Mais uma vez, a massa que ele deu lá no início do problema, 200. Vezes o calor específico sensível, que é o que a gente quer, nossa incógnita. Aqui, ó, nosso ΔT aqui, ó. Uma vez, né, ele é igual a temperatura final menos a temperatura inicial. Isso vai ser igual a... Então, ele começa aqui em 80 graus. Então, ele vai ter início aqui, ó. Aqui a gente está em 80 e vai até... Ele vai ganhando energia até chegar à temperatura de 120 graus. Então, nossa temperatura final é 120 e a nossa inicial é 80. Então, o nosso ΔT vai ser 40. Vou destacar aqui de novo. É o que a gente quer aqui, nossa incógnita. Vamos isolar ela de um lado da equação. Mas antes eu vou multiplicar esse 200 com 40 aqui. 200 vezes 40. Dá 0, 0, 0. Então dá 8.000. Então a gente vai ter aqui, ó, quantidade de calor aqui, 6.000, que é igual a 8.000 vezes o calor específico.
Vou passar ele dividindo para lá, para isolar o calor específico. Então, vai ficar 6.000 igual ao calor específico, sensível. Então, a gente pode simplificar os zeros. Vai ficar 6 dividido por 8. Vou fazer aqui, ó. 6 dividido por 8. Mais uma vez, não tem como a gente dividir, a gente adiciona um zero aqui. Bota o zero e a vírgula. 60 por 8, um número próximo aqui que chega perto de 60 vai ser o 7, né? 7 vezes 8 vai dar 56. Então, sobra aqui, sobra 4. A gente pode adicionar mais um zero aqui, por causa da vírgula ali. E aí sim, a gente tem, se a gente multiplicar 5 aqui, ó. 5 vezes 8 vai dar 40 certinho. Então, a gente tem que o nosso calor específico sensível é 0,75. Então, calor específico aqui, ó. 0,75. 70 nas unidades, não se esqueçam. Calorias por grama vezes graus Celsius aqui. Até vale lembrar aqui, ó, como no calor excessivo a gente tem a variação de temperatura, então vai aparecer essa unidade aqui, a unidade de temperatura aqui, que no caso é graus Celsius. Então vamos lá ver o que ele afirmou na 4 aqui. Ele fala que o calor específico sensível do vapor é 0,75 calorias por grama vezes graus Celsius. Que foi o que a gente chegou, né? A ação também está correta. Deu certinho. Então, as duas primeiras são falsas, a 3 e a 4 são verdadeiras, o que resulta aqui na letra E, né? Aqui, ó. Então, ele pega lá, das informações anteriores, as corretas estão a 3 e a 4, que é dar a letra E. Então, basicamente, é esse exercício. Destacar aqui mais uma vez com os conceitos, né? Conceito de calor, que é energia em trânsito. Lembrar que quando a gente tem calor sensível, ele provoca alteração na temperatura, mas não muda seu estado físico. E o latente, a sua temperatura vai permanecer constante, não vai mudar. O que vai mudar é o seu estado físico. 70 as unidades, né? Então, quantidade de calor aqui é em calorias, a massa em gramas, calor latente é calorias por gramas, calor específico sensível que vai ser caloria por grama vezes graus Celsius. Lembrar que não é só uma forma meio didática de falar em tipos de calor, né? Porque, na verdade, a gente utiliza equações diferentes, por causa das consequências são diferentes. Mas, então, basicamente é isso. Obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E até mais.